Você já percebeu que duas agências de turismo podem vender exatamente o mesmo passeio, mas uma vende todos os dias e a outra vive reclamando que ninguém responde no WhatsApp? A diferença quase nunca é o preço. É a história que uma conta e que a outra não sabe contar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Office, o seu escritório virtual de turismo, onde a gente se encontra todas as segundas para falar sobre criatividade, marketing e gestão específicos para quem trabalha com turismo. E se vocês já assistiram a episódios passados aqui no canal, eu sempre falo que o storytelling sempre foi o pilar mais importante da criação de conteúdo desde o início dos tempos, mas que vai ser ainda mais a moeda mais forte de 2026. Mas vamos destrinchar bem esse assunto. O que é uma história? Uma história é o jeito mais humano que existe de compartilhar informação sem parecer aquele vendedor chato. É o que transforma um simples passeio, um serviço, um roteiro em um sonho de realizar e um cliente em um fã. Como a gente pode aplicar uma história especificamente no mercado do turismo? Você pode listar fatos quando você está criando um conteúdo, ou você pode contar uma história. E isso muda tudo. Por exemplo, deixa eu te dar uma lista de fatos. Vamos dizer que você quer fazer um conteúdo para contar um pouco da sua história e como você chegou no seu destino. Você pode sentar e só falar, tipo, deixei toda a minha vida no Brasil e vim pro Chile com R$1.500 pra tentar a vida no estrangeiro. Daí eu me apaixonei por turismo e criei a minha empresa. Isso é listar os fatos. Literalmente foi tal qual o que aconteceu. Agora, como que você transforma esses fatos para criar um conteúdo usando o storytelling? Como você faz uma história envolvente? Eu falo envolvente porque uma história nada mais é do que compartilhar algo com as pessoas de uma forma que seja envolvente, identificável e memorável. E a forma de fazer envolvente é você criar loops na cabeça das pessoas, ou seja, abrir circuitos onde elas precisam fechar e deixá-las curiosas para saberem o que acontece depois. Então, o seu objetivo quando você quer criar uma história envolvente é deixar a pessoa altamente curiosa a cada frase que você fala. Então, eu vou falar minha história agora e depois que eu falar cada frase, eu vou te falar o que provavelmente você deve estar pensando se eu não tivesse já te falado a lista de fatos completa, que é o que aconteceu na minha vida. Vamos lá! Desde criança, eu nunca gostei muito de morar no Brasil. E sempre que eu falava isso para as minhas amigas, eu recebia olhares e frases de desaprovação. Então agora, as perguntas que pode estar na sua cabeça. O que elas falavam? Elas falavam, como assim? Mas você precisa ser patriota. Só que eu não gostava das músicas. Eu não gostava que as ruas eram todas pichadas. Eu não gostava que o quesito segurança era inexistente no local onde eu morava. Eu aguentei isso até os meus 20 anos. Até que eu decidi que era hora de fazer algo quanto a isso. O que você fez? Eu fiz as minhas malas e fui tentar a vida em outro país. Pra onde você foi? Eu fui pro Chile. Com muito menos dinheiro do que você acharia necessário pra uma mudança tão radical assim de vida. Quanto que você levou? R$1.500. Troquei trabalho por hospedagem em um hostel e logo em seguida conheci a profissão que iria mudar pra sempre o rumo da minha vida. Qual a profissão? Turismo. E eu me apaixonei absurdamente pelo fato de que com essa profissão eu seria capaz também de mudar a vida de outras pessoas, de realizar sonhos. E eu ganhava 10 vezes menos do que eu ganhava com o meu trabalho no Brasil. Mas ainda assim, era revigorante trabalhar com algo que era o meu propósito. Até que, um certo dia, esse propósito foi interrompido, contra a minha vontade. O que aconteceu? Chegou a pandemia. Entende, gente, como fica mais envolvente do que você só falar uma lista de fatos? E claro que quando eu fazia assim, é tipo, as perguntas que vão surgindo na cabeça da audiência. Não é que essas perguntas vão estar no script do conteúdo. Agora, deixa eu dar outro exemplo, caso você queira criar um conteúdo pra falar sobre um passeio seu. Vamos dizer que a lista de fatos é a seguinte: transfer incluído, degustação em 3 vinícolas e o guia é bilíngue. Agora, vamos contar isso em uma história. E aí, a partir dessa lista de fatos, você faria um conteúdo do tipo: se você quer visitar uma vinícola no Chile, venha pra vinícola Conte Toro. Tem transfer incluído já e de volta desde a sua hospedagem, tem 3 degustações de vinhos e tem guia que fala português e espanhol. Chato. Agora vamos contar isso com uma história. Quando o sol começou a descer atrás das montanhas, o grupo já tava rindo alto na terceira taça de Camené. E foi ali, no meio do vinhedo, que a Maria percebeu que aquele era o primeiro pôr do sol em meses que ela realmente parava pra apreciar. Percebe a diferença? No primeiro caso, você informa. No segundo, você teletransporta a pessoa pra viver aquilo como se tivesse estado lá. E história é o que faz o cliente ver a viagem antes de comprá-la. Parte 2. Como contar uma história de forma envolvente. Como a gente já falou antes, toda frase que você fala precisa abrir um loop de curiosidade na cabeça da pessoa. É o mesmo que acontece quando você assiste a uma novela e pensa: meu Deus, será que ela vai descobrir a traição? E por isso você não consegue desligar a TV. No turismo, isso pode ser assim: eu achava que o Vale Nevado era o passeio mais bonito do Chile. Até o dia
em que o motorista desviou da rota e me mostrou um lugar que nem estava no roteiro. Pronto, você criou uma lacuna de informação. A pessoa precisa saber qual era aquele lugar. E ela só vai sair do vídeo quando você responder. É assim que você prende a atenção. Sem dancinha, sem música de fundo do cinema, sem edição mirabolante, apenas abrindo loops de curiosidade. Parte 3. Como contar de forma identificável. Vocês têm que passar a ver uma história como se fosse uma jornada. E toda jornada tem um personagem com um objetivo e obstáculos. Pensa assim, cada cliente é o protagonista de um filme. E você é o guia que vai ajudar ele a chegar no destino. E o público se conecta com histórias porque reconhece um pedaço de si mesmo nelas. Por exemplo, quando eu conto que cheguei ao Chile com R$1.500 e troquei trabalho para hospedagem num hostel, qualquer pessoa que já sentiu medo de recomeçar vai se ver nessa história. Porque não é sobre mim. É sobre o sentimento universal de tentar algo novo. E é por isso que você não deve contar uma história pra parecer interessante, mas pra fazer o outro se sentir parte dela. Parte 4. Por que histórias são mais memoráveis? Gente, no turismo, vender é fácil. O difícil é ser lembrado. E o cérebro humano não lembra de informações, lembra de emoções. O cliente pode esquecer o nome da sua empresa, mas nunca vai esquecer o arrepio que ele sentiu quando ouviu você contar sobre aquele casal que noivou no topo de Portillo. Quando tem emoção, tem memória. E quando tem memória, tem confiança. Parte 5. A verdade universal. No fim das contas, toda história boa revela uma verdade sobre a vida. Por trás de cada passeio, existe uma mensagem. Um Sistu não é só sobre ver monumentos. É sobre descobrir que a história de um país pode mudar o jeito como você vê o seu próprio. Uma viagem para Atacama não é só sobre paisagens. É sobre lembrar que o silêncio também é uma forma de cura. E um roteiro de luxo não é sobre ostentar. É sobre se permitir viver o que você passou a vida inteira adiando. Essa é a verdade universal que conecta tudo. Agora vamos para o After Office, momento em que a gente já finalizou a nossa reunião. Você tem todas as informações que precisa na mão e agora é hora de você colocar em prática. Eu quero que você pegue um dos seus passeios e faça o seguinte. Você vai escrever 2 parágrafos. No primeiro, você vai listar os fatos, o que inclui a duração, a logística, tudo que você normalmente colocaria num post de vendas. Já no segundo, eu quero que você conte uma história. Escolha um momento daquele passeio e narre como se o cliente estivesse lá. O som, o cheiro, a sensação. Depois, mostre para os seus seguidores, ou para o seu time de vendas, o que você preferir. Mostre os 2 textos e pergunta: qual dos 2 faz você querer embarcar no avião agora? Esse exercício simples vai mudar completamente o jeito que você comunica os seus roteiros e o jeito que o público sente a sua marca. Porque no fim, gente, turismo é isso. Contar histórias que fazem as pessoas lembrarem quem elas são quando estão longe de casa. E se você quer aprender a construir esse tipo de narrativa para sua marca, fica comigo nos próximos episódios do The Office. Porque aqui a gente fala sobre os bastidores da criatividade, da comunicação e das histórias que fazem o turismo acontecer de verdade. E me acha no Instagram e me manda um direct com seu conteúdo do After Office que eu vou pessoalmente lá comentar o que eu achei. E eu espero ficar emocionada.